Vamos começar por aquele que te persegue desde a quarta, quinta, sexta série, que é uma coisa que eu não me conformo, né? Que alguns cursos de idiomas passam 1 ano e meio ensinando esse assunto, que é o velho conhecido verbo to be, né? O verbo to be não é eu to be, tu to bias, ele to bia não, né? Famoso verbo to be que vocês já estão acostumados. Então eu escrevi ele aqui, eu usei cores diferentes, que eu quero que vocês observem também este detalhe. Tá, vamos eliminar essa coluna aqui, tá vendo? Essa é a primeira de diversas colunas que a gente tem hoje. Mas vamos eliminar isso de uma vez por todas. O velho verbo to be. O que é o verbo to be, primeiramente? Enquanto no português ele significa dois verbos, verbo ser e o verbo estar, vocês conhecem bem verbo ser e verbo estar, né? No português, eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são, elas são. Então, no português, eu tenho aqui 8 conjugações que caem para 6, né? Porque ó, eu sou, tu és, ele ou ela é, conta como uma, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Então, são 6 palavras, 6 conjugações para o verbo ser. E mais 6 conjugações para o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Então, somando 6 mais 6, 12. São 12 conjugações, 12 palavrinhas diferentes que você precisa decorar, aprender, memorizar em português. Em inglês, de 12 caem, sabe para quantas? 3 palavras. Am, are, is. Como assim? Quando eu digo I am, eu estou falando tanto eu sou como eu estou. Ah, então o verbo to be são 2 verbos ao mesmo tempo? Sim. E como é que eu vou saber quando é qual? Simples, se eu digo I am happy, eu posso estar falando tanto eu sou feliz como eu estou feliz. Agora, quando eu digo I am Canadian, eu canadense, qual que vai fazer sentido? Eu estou canadense? Não, eu sou canadense, né? I am sad, eu estou triste, né? Então, você adapta de acordo com o sentido da frase. Então, I am, eu sou, eu estou. É o único que é diferente. Depois vocês vão ver que tem 2 cores. You are, tu és ou tu estás, ou você é, você está. He is, ele ou ela é, ou ele ou ela está. She is, ele ou ela é, ou ela está. It is, ele ou ela que não seja um ser humano é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vocês estáis. Quase ninguém fala assim, né? Hoje em dia, quem é que fala vós hoje em dia? Ninguém, né? Só nas novelas de época, né? Que você assiste aí normalmente. Mas vocês também traduzem como vocês. Então, vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Nós temos os pronomes aqui. I, eu, you, tu ou você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. We, nós, primeira pessoa do plural. You, vós, que já vou falar sobre esse aqui, né? Aqui, ó, se vocês perceberem bem, vocês vão ver que está repetido. E they, eles ou elas no plural. Então, olha lá, eu sou, eu estou, tu és ou tu estás, ele é ou ele está, ela é ou ela está, ele ou ela que não seja um ser humano é ou está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vós sois, vós estáis. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, qualquer frase que você queira falar, né? Nós estamos no Brasil. We are in Brazil, tá? Simplesmente. Aí eu tô mostrando para vocês. Você vê que o you tem aqui e aqui? Porque antigamente era muito mais simples. Há aproximadamente 1.500 anos atrás, não existia, né? O latim acabou trazendo a segunda pessoa do singular, mas antigamente não existia
segunda pessoa do singular. A gente falava o nome da pessoa. Fulano morar aqui, fulana morar aqui. E aí a gente acabou repetindo a segunda pessoa do plural, vós ou vocês, usando a segunda pessoa do singular e apontando. Hoje em dia você não precisa mais ficar apontando para as pessoas, mas antigamente se fazia isso, né? Então nós temos aqui o verbo to be. O you pode ser tanto tu ou você no singular, como vós ou vocês no plural. Vai depender para quem você está se dirigindo, tá? Então repetindo. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és ou tu estás, ou você é, você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está, que não seja um ser humano, tá? It. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Tá vendo esse aqui, o they? Esse serve para os três, tanto para it, que não é um ser humano, uma empresa, um carro, um objeto, um animal. Serve para ela, mulher, criança, menina, ou serve para ele, né? Garoto, bebê, moço, rapaz, homem, senhor. Então, nós temos aí a terceira pessoa do singular, são três sujeitos, enquanto no plural é apenas uma. Já quando a gente fala do passado, aí a gente fala no passado. Eu era, eu estava, tu eras, tu estavas, ele era, ele estava, ela era, ela estava, nós éramos, nós estávamos, vós éreis, vós estáveis, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Ou até, inclusive, quando a gente usa aquela outra forma do passado, eu fui, tu fostes, ele foi, ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Se eu for somar isso, enquanto a gente tem dois passados no português, se eu for somar isso, de 12 vai pular para 18, né? Certo? Sabe quantas palavras são apenas no inglês, no passado? Two, apenas duas. Was ou were. Aqui você vê bem. Né? Eu usei as cores diferentes até para você ver. Antigamente, antes do latim, era was para singular e were para o plural. Quando a gente pegou esse sujeito vós e jogou aqui para cima para usar como você ou tu, a gente acabou levando a conjugação junta. E a mesma coisa aconteceu no passado. O were tem um were perdido aqui no meio dos vermelhos, tá? Porque no presente a gente tem o am, que é diferente. Seria muito mais fácil se no inglês fosse I is, you is, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Seria mais fácil, né? Singular e plural. Infelizmente não é assim. Mas no passado é quase isso, né? Então eu era, eu estava, I was. Tu eras, tu estavas, você era, você estava, you were. Ele ou ela era, ele ou ela estava, he was. Né, esses dois, he and she. It, ele ou ela para não seres humanos. Ele ou ela, que não seja um ser humano, era ou estava, it was. Então, olha lá, ele era, ele estava, he was. Ela era, ela estava, she was. Ele ou ela que não seja um ser humano, era ou estava, it was. Nós éramos, nós estávamos, we were. Vós éreis, vós estáveis, you were. Vocês eram, vocês estavam, you were. Eles ou elas eram, eles ou elas estavam, they were. E esse é o segredo do verbo to be. Basta, se você parar para pensar, você tem one, two, three. 3 palavras no presente, ao lugar de 12, e one, two. 2 palavras no passado, ao invés de 18. Essa é a realidade. Verbo to be no presente é desta forma. Verbo to be no passado, desta forma. Então vamos lá. I am, I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. Não é where, hein, gente? Where é pronome interrogativo. Onde ou aonde. They are, they were. Então o verbo to be não tem segredo. É questão de decorar e entender essas regrinhas. Quando eu quero fazer uma pergunta para alguém
Esse é um erro muito comum. E é uma das poucas coisas que eu admiro e eu gosto na língua portuguesa, porque para falar português, eu sempre brinco com os alunos, eu sempre digo essa frase, que você precisa ser meio que ator para falar português. Porque eu posso pegar a mesma frase e falar ela de dois jeitos diferentes e ela se transforma em outra frase, né? Eu viro para você e falo, você mora em Nova York. Estou afirmando. Aí eu faço o papel do ator que está com dúvida, né? Questionador, e aí eu falo essa mesma frase, você mora em Nova York? Quer dizer, é só mudar o tom de voz, que a frase vira uma pergunta. Em inglês não é assim que funciona, tá? Em inglês não adianta eu falar you live in New York e não adianta eu mudar a voz e falar a mesma frase you live in New York. A pessoa vai achar que eu tô com algum problema. Você quer um house aí, tá? Você quer uma pastilha? Você tá ruim da garganta, né? A pessoa não vai entender, porque em inglês afirmativa é uma frase, interrogativa, pergunta, é outra frase. Até para não confundir, tá? Até para você, se você tem dificuldade de falar inglês, né, que o pessoal está aqui aprendendo, você não vai ter esse problema, principalmente quando alguém te fizer uma pergunta. Quando alguém vier para você e fizer uma pergunta, você vai saber que é uma pergunta porque o segredo está como a frase começa. A pergunta em inglês, a frase começa diferente. E como é que essas frases começam? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender. Primeiro vamos para a parte mais fácil, que é, vamos traduzir essas três frases. Eu estou na mesa 7. Então vamos lá. I, estou. Como é que eu estou? I am. Neste caso, como não é nem dentro, não pode ser in, e como não é nem sobre, em cima da mesa, não pode ser on, a gente vai falar sobre isso amanhã. Então aqui, at, table, 7. Olha lá, primeira frase, I am at table 7, tá? Afirmativa. Vou até colocar o pontinho aqui para vocês não confundirem. I am at table 7. Posso usar contraído, I'm, né, usando contrações. Posso usar sem problema. Olha lá. Ele é, agora eu estou usando o verbo ser em vez do verbo estar, né? Não estou falando ele está, ele é. Porque é o mesmo verbo, lembram? Promoção de farmácia. Verbo to be é que nem promoção de farmácia. Compre um, leve dois. Compre o verbo ser, ganhe o verbo estar de presente. Tá? Porque ele é dois verbos ao mesmo tempo. Então, olha lá. Ele é teu amigo. Ele, he, é, is, teu. Aprendemos isso ontem, lembram? Teu. Como é que é teu? Your. Pronome possessivo comum. Por que comum? Porque agora tem o substantivo. O que é teu? O amigo. Friend. He is your friend. Ó. Ele é teu amigo. Próxima. Eles estão com você. Estou afirmando. Eles estão com você. Eles. Como é que é eles em inglês? É he? Não, he é ele, singular. She? Não, she é ela. It é ele ou ela que não seja um ser humano, mas singular. Então, eles, terceira pessoa do plural, they, T-H-E-Y. Então, olha lá, eles, they, eles estão, olha lá, estão, they are, com, with, você, you, they are with you. Agora, lembra que eu disse no comecinho da aula que a gente vai aprender a fazer pergunta hoje? Não adianta, tá vendo essas frases aqui? Não adianta você fazer o lá, 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 lá. O que é isso, lá, 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 lá? No português você faz isso. Você mora em Nova York, você mora em Nova York. Né? Você fala lá, 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 e transforma a frase em pergunta. Não adianta pegar essas frases e falar I am at table 7. He is your friend. They are with you. Não adianta tentar fazer a voz torta aí, tá? Não adianta. A gente usa entonação? Claro que usa, tá? Canadense, americano, inglês, a gente usa entonação, tá? É normal, não falamos que nem robô, né? Não falamos I am at table 7 na hora de perguntar. Mas não é, o que eu quero que vocês entendam é que
Não é a entonação que transforma a frase em pergunta. A entonação vem naturalmente. O que transforma a frase em pergunta é fazer uma outra frase. Em inglês, a pergunta é outra frase. Quando eu quero fazer uma pergunta para alguém, em inglês, a frase afirmativa é uma frase, a pergunta é outra. Então não importa. Mesmo que a pessoa seja gaga, você vai entender que ela está te perguntando. Porque da forma que a frase começa, significa que é uma pergunta. Então qual é o segredo aqui? Regra número 1 para interrogativas em inglês. Quando uma frase tem verbo to be, tá vendo? Verbo to be, am, verbo to be, is, verbo to be, are. Quando uma frase tem verbo to be e eu quero transformar em pergunta, a pergunta começa com verbo to be. Olhem aqui para cima agora da lousa, prestem atenção. Essa regrinha. To be mais sujeito mais etc. O que quer dizer isso? Quer dizer, numa pergunta que tenha verbo to be, quer dizer, se eu estou perguntando para alguém se ela é, se ela está, se você está, se eles são, se eles estão, se nós somos, se nós estamos, se eu sou, se eu estou, não importa. Se eu estou fazendo uma pergunta com o verbo ser ou estar, tá? Que a resposta seja sim ou não, né? Perguntas de confirmação, eu tenho que analisar. Se tiver verbo to be, começa com verbo to be. Depois vem o sujeito, a pessoa da frase, e depois o resto, etc. O que mais tiver na frase. Então vejam só as três frases que a gente acabou de ver. Eu estou na mesa 7. I am at table 7. Agora eu quero perguntar se eu estou na mesa 7. Eu não sei se eu estou na mesa 7. Então eu quero perguntar. Olá, verbo to be. Não tem? Am. Primeiro vem o verbo to be. Agora vocês vão ter que focar aqui, tá? No topo da lousa e onde eu estou escrevendo. Olha lá. Am I at table 7? Am I at table 7? Então, literalmente em inglês, quando eu afirmo, eu falo, eu estou na mesa 7. Quando eu pergunto, estou eu na mesa 7? Eu estou, estou afirmando. Estou eu? Estou perguntando. Veja a próxima. Ele é teu amigo, estou afirmando. He is your friend. Agora eu não sei se ele é teu amigo. Então agora eu vou perguntar. Is he your friend? Is he your friend? É ele teu amigo? Tá? Ele é teu amigo? He is your friend. Ele é teu amigo? Perguntando. Is he your friend? Olha lá. Olha lá. Verbo to be. Verbo to be. Sujeito da frase. Olha lá. I, he, etc. At table 7. Etc. Your friend. Então, verbo to be, sujeito, etc. Verbo to be, sujeito, etc. Veja a próxima. Eu afirmei aqui, eles estão com você. They are with you. Agora eu vou perguntar se eles estão com você. Eles estão com você? Are they? Espera aí, deixa eu apagar que eu escrevi em vermelho. Eu gosto de escrever em cores diferentes para que vocês possam visualizar o que eu estou falando. Are they with you? Are they with you? Verbo to be, sujeito, etc. E aí eu transformei as frases em pergunta. Frases com verbo to be, ser e estar, que eu quero transformar em pergunta, eu pego o verbo to be e coloco na frente. Porque em inglês é assim, gente. Em inglês, lembra que eu disse que isso está aí para facilitar a vida de vocês. Principalmente vocês que estão aprendendo inglês, que querem dar um up no seu English, e você quer começar a se comunicar em inglês, o maior pânico que as pessoas têm é alguém vira para ela e fala alguma coisa e ela não entendeu. Pode ter certeza, se a pessoa virar para ti e perguntar e falar, não esquece que eu falei, perguntar. A pessoa abre a boca
e começa a frase dela com am, are, is, você já sabe que ela está te perguntando alguma coisa com o verbo to be. Porque se começou com o verbo to be, começou com am, começou com are, começou com is. Isso vale para o passado também, verbo to be no passado. Durante o curso a gente ensina, né? Was, were, que é o passado do verbo to be. Você já sabe que ela está te fazendo uma pergunta. Então você não tem como confundir. Ela falou de um jeito, só pode ser afirmativa. Ela falou com o verbo to be na frente, só pode ser interrogativa. Hello, people! Se você chegou até aqui, é porque você sabe que você realmente precisa aprender inglês. Nesse vídeo, eu vou te explicar quais os caminhos que eu desenvolvi com mais de 2 décadas ensinando a língua inglesa para que pessoas como você possam se tornar fluentes no idioma, no menor tempo possível. Mesmo que o seu nível de inglês seja nenhum, seja 0, você vai entender o porquê de eu ter essa certeza de você ser fluente no menor tempo possível. Só que sem enrolação, sem promessas fantasiosas de que você vai falar inglês fluentemente como nativo em questão de meses ou semanas. Não é isso. Vou ser totalmente transparente com você. Para quem é este curso? Para quem deseja se tornar fluente, mesmo que esteja saindo do absoluto 0 ou já tenha estudado inglês antes em outras escolas, mas não conseguiu aprender de fato. Para quem precisa dar uma turbinada no currículo e dar um upgrade na sua carreira e parar de colocar de uma vez por todas inglês básico no seu currículo. Para quem precisa viajar para o exterior ou fazer um intercâmbio e precisa chegar à fluência rapidamente. Para quem deseja desfrutar de filmes, séries, livros, sem precisar de tradutor ou ler legendas de uma vez por todas. E não é somente para os jovens, pode ser até para quem tem mais de 60 anos e ainda acha que é tarde, pensa que já não pode mais aprender inglês e nunca encontrou um método adequado. Para quem já fala um pouco de inglês, mas quer se tornar fluente de uma vez por todas. Eu recebo nas redes sociais todos os dias comentários nas diversas publicações sobre a qualidade do nosso curso e da nossa plataforma. Pessoas de todas as idades que estão em mais de 180 países. Dá uma olhada no que estão dizendo. Muita gente não sabe, eu sou canadense, casado com uma brasileira, ex-militar, vim para o Brasil em 1994 e desde então sou professor de uma grande universidade aqui no Brasil, onde eu leciono há mais de 25 anos e sou responsável pelo departamento de idiomas desta faculdade. Comecei dando aulas de inglês e francês, obviamente devido ao meu país, e já dei aula também em muitas outras escolas que vocês conhecem aqui no Brasil ou até mesmo fora do país. Conheço bastante a metodologia. Eu já ensinei para muita gente, desde o início lá de trás, turmas pequenas ou até as grandes turmas na universidade. Teve épocas em que meu curso, as vagas se esgotavam em questão de segundos, né? A última vez que eu abri inscrições para o semestre inteiro, todas as vagas se esgotaram em menos de 40 segundos. Por isso eu resolvi ampliar a possibilidade de passar esse conhecimento e aprendizado para o maior número de pessoas possível. Desenvolvi uma plataforma que realmente te ajuda a aprender inglês. Como eu já disse, eu já dei aula em muitas escolas e de vez em quando as pessoas cometem erros, né, na hora de aprender inglês, fazem escolhas erradas, né? Pegam aqueles métodos maçantes onde são muito antiquados, exemplos fora da realidade, do dia a dia, né? Ou então pegam aqueles professores que infelizmente não têm uma pronúncia correta, não conseguem te passar esse conhecimento para que você possa falar inglês corretamente
Da mesma forma que o português possui muitas palavras parecidas, o inglês também tem. E se você não souber as diferenças sutis entre uma palavra e outra, você vai acabar sendo confundido na hora de se expressar em inglês. Ou então aqueles métodos que são genéricos, né? Que você tem aquelas frases meio infantis, porque é aquele método voltado para criança até adulto, então você fica um pouco perdido a ver aquelas frases que você nunca vai poder utilizar no dia a dia. Infelizmente existem muitos erros como esses hoje em dia no mercado. Eu aprendi e hoje consigo falar o português fluentemente e eu sei como é que é ter que aprender uma língua do zero. Agora que você chegou até aqui, eu vou te mostrar em detalhes tudo o que a nossa plataforma oferece. Enquanto a maioria dos cursos que existem no mercado oferecem em torno de 2, 3 atividades, né? Normalmente aulas e exercícios, aula, um PDF, ou às vezes a aula de conversação e exercícios, a nossa plataforma possui 12 atividades ao total. Vamos conhecer cada uma delas. Essa é a plataforma inicial, são as aulas regulares. Você tem módulo total de 30 módulos, 150 aulas ao total. Resumindo, toda semana você vai ter aula nova, toda semana você vai ter atividade e entre uma aula e outra, outras 11 atividades para serem realizadas. Então você faz a aula, assiste a aula inteira e você tem os exercícios gramaticais e os exercícios fonéticos. Nós temos dentro da nossa plataforma 3 inteligências artificiais para fazer esta correção. Após assistir a aula, você faz o exercício e em seguida você ouve a frase e, ao gravar a sua resposta, o nosso aplicativo, seja para usuários de Android, para usuários de iOS, vai fazer esse reconhecimento e verificar se você está pronunciando corretamente, palavra por palavra. Temos uma seção músicas, onde você futuramente vai poder ouvir a sua música favorita e saber de fato o que o cantor, a cantora, o grupo está cantando de fato. Você pratica onde eu explico toda a letra da música e no final você pode baixar o material de apoio e cantar junto também. Muitos cursos por aí também oferecem leituras de texto, onde os alunos aprendem inglês lendo, praticando textos. Nós temos esta atividade dentro da nossa plataforma, onde você pratica, ouve o texto para tentar a compreensão e depois pratica ouvindo e baixando o próprio material. Uma sessão que você pode praticar diariamente, que é a sessão vocabulário, onde você pode praticar centenas, milhares de palavras todos os dias, não só identificando qual é a palavra, como também ouvindo e gravando para ver se você está pronunciando corretamente. English on TV, uma outra coisa que os alunos gostam muito no nosso aplicativo. Você vai aprender inglês com as suas séries favoritas, como Friends, The Big Bang Theory, Everybody Hates Chris, 2.5 Men, The Fresh Prince of Bel-Air, The Office, Brooklyn Nine-Nine e tantas outras séries de sucesso, onde você aprende não só comigo, professor, como também com os próprios atores e atrizes desses seriados e pratica também nos exercícios fonéticos. Temos uma seção perguntas e respostas. No canto do nosso aplicativo nós temos um suporte 24 horas e nós temos também dúvidas e respostas que os alunos enviam. Eu às vezes seleciono as dúvidas mais frequentes e gravo também trechos explicando não só para aquele aluno que está com dúvida, como também para todos os alunos do curso. Essa sessão também faz muito sucesso, situações onde você se prepara antecipadamente para situações do dia a dia, como frases frequentes no restaurante, no hotel, no aeroporto, no médico, no táxi e tantas outras situações do dia a dia, praticando inclusive essas frases como se fosse o funcionário ou como se fosse o cliente e, dependendo da situação, as perguntas que você faria. Nós temos dentro do nosso aplicativo um dicionário tradutor com mais de 300 mil palavras que literalmente é o seu tradutor de bolso. Você pode procurar do português para o inglês ou do inglês para o português, se você quiser saber o significado de uma palavra, ou simplesmente gravar essa palavra ou ouvir como se pronuncia. Então não só você sabe a tradução, como você também pode saber a pronúncia de cada uma das palavras que estão contidas
nessa seção do aplicativo. Junto com o aplicativo você tem um e-book completo de todos os exercícios, todas as aulas do curso que você pode baixar para aquelas pessoas que gostam de conferir tudo manualmente. Todos vocês terão aulas comigo, ao vivo, onde ela fica agendada. Você vai ter um contador no seu aplicativo mostrando exatamente que dia será a aula ao vivo comigo e qual horário. E caso você perca, não tem problema, todas elas ficam arquivadas dentro do aplicativo para que você possa assistir quando você puder. No módulo avançado, você terá aulas de conversação todos os dias. Você pode agendar a sua aula, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, e você poderá ter aulas dentro do aplicativo diariamente. Não importa se você quiser fazer aulas 7 dias por semana, todos os dias você pode fazer. Uma sessão muito interessante para os alunos avançados, quando eles já estão prestes a ir trabalhar fora, a morar fora. A gente tem o quadro literalmente chamado Morando Fora, onde a gente prepara os nossos alunos como pegar o metrô, como carregar o seu cartão de transporte, como se locomover em outras cidades e até se estabelecer nela. English Games, fique o dia inteiro jogando e aprendendo inglês. O curso é disponível para iOS, para Android e também para desktop e notebook, para quem gosta de estudar no computador ao invés de estudar pelo celular. Às vezes as pessoas têm algumas objeções, eu não tenho tempo. Não tem problema, o curso é 100% online. Você mesmo pode criar o seu próprio horário. Você pode maratonar um dia inteiro ou fazer alguns minutos diariamente. Você é que escolhe o seu tempo. Ou então as pessoas falam, eu não quero porque o curso é online. São mais de 200 mil pessoas que já foram impactadas pelo nosso curso no mundo inteiro. Eu sempre costumo falar que eu criei um curso ao longo dos anos onde eu ensino 3, 4, 5, 10 vezes mais do que eu poderia dentro de uma sala de aula. Numa sala de aula nunca eu poderia dar aulas de música, séries, nunca que eu teria um tradutor 24 horas por dia com as pessoas e tantas outras atividades que nós possuímos. Fora as aulas de conversação no avançado todos os dias, 7 dias por semana. Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho dificuldade com a pronúncia. Como eu já disse, nós temos uma inteligência artificial dentro do aplicativo que corrige a sua pronúncia incansavelmente em todas as atividades da nossa plataforma. Ou então, por último, algumas pessoas que acham que já são velhas demais para aprender inglês. Nunca é tarde para aprender uma segunda língua, basta você aprender da forma correta e no seu ritmo. Para aqueles que querem aprender de uma forma mais tranquila, você escolhe o seu ritmo. Eu acabei de te mostrar que é possível aprender inglês de uma forma séria e com a melhor e mais completa plataforma de idiomas que existe no mercado hoje em dia. Se você realmente quer entrar para a minha sala de aula virtual e ser o meu aluno, faça a sua inscrição aqui no curso e comece imediatamente. Não se preocupe, você tem 7 dias de garantia caso você não esteja satisfeito e tenha o seu dinheiro de volta. Você pode adquirir o nosso curso mensal, a nossa mensalidade de R$ 49,90 do Brasil. Para aqueles que estão fora do país, dá aproximadamente $10. Eu costumo sempre dizer que a mensalidade do nosso curso é basicamente o valor de 1 hora aula particular de inglês. Mas você tem atividades todos os dias dentro do nosso aplicativo por esse mesmo valor. Ou você pode adquirir os nossos planos, adquirir o curso completo com um desconto, que é o mesmo curso, obviamente, mas você pode ter acesso a todo o conteúdo de uma única vez para aqueles que querem maratonar inglês ou têm uma certa urgência e podem se formar em menos tempo. See you soon e aguardo vocês na minha sala de aula.